Menina humilde pede ajuda para comprar um ovo. Rico a surpreende com decisão chocante. Na pequena vila de Terra Nova, o sol brilhava forte, mas o calor da luz não conseguia se infiltrar na vida fria e árida de Clara. Filha de agricultores, a menina tinha apenas 12 anos, mas sua vida era um campo de batalhas diárias. A terra, antes fértil, parecia ter esquecido como dar frutos, e o vento trazia só poeira, não esperança. Clara tinha um irmãozinho, Lucas, que há semanas estava doente, com uma febre que não cedia. A comida era escassa, e uma ideia simples atravessava sua mente: um ovo. Um único ovo que poderia nutrir Lucas e dar quase um sopro de vida. Com coragem, Clara decidiu ir até a cidade. O coração pulsava acelerado enquanto ela caminhava pelas ruas de paralelepípedos, passando por feiras e vendinhas. Olhos curiosos a seguiam. Em cada esquina, sussurros de pena, mas também de desprezo. Ela não se importava. A urgência de salvar Lucas era um grito ensurdecedor em sua cabeça. Com as mãos trêmulas, pediu ajuda a estranhos, mas a resposta sempre era a mesma: olhares vazios e desprezo. Até que, finalmente, seus olhos encontraram alguém. Era Alex. Um homem de aparência distinta, com um blazer que parecia tão fora de lugar ali quanto ele mesmo. Recluso, ele costumava passar despercebido, mas Clara, com sua aura pulsante de desespero, o chamou. Quando ela se aproximou, Alex sentiu como se um raio tivesse atravessado seu coração. O brilho de esperança nos olhos de Clara era quase palpável. Eu só preciso de um ovo. A voz da menina mal saiu, sufocada pela angústia, e um impulso, Alex se agachou e disse: um ovo? Eu te ajudo. Clara mal conseguia acreditar no que ouvia. Não só ele a ajudou com um ovo, mas, inspirada pela força dela, fez algo mais surpreendente. Ofereceu a chance de um ano inteiro de estudos, uma porta aberta para um futuro que ela nunca imaginou possível. A generosidade de Alex era uma bolha de ar puro em meio a sombras sufocantes. Mas havia algo mais, algo que pairava no ar entre eles, um mistério ainda por se revelar. Enquanto Clara aceitava a mudança em sua vida, um novo mundo se abria diante dela, repleto de livros, professores e, quem sabe, amigos. Mas não havia como escapar da sombra de um segredo. Alex lutava com suas próprias batalhas internas. A culpa por sua riqueza e o desprezo do mundo que o cercava pesavam em seus ombros. O que aqueles dois, tão diferentes, poderiam descobrir juntos? A história não termina aqui. Em um evento de gala organizado por ele, Clara receberia um convite. Uma chance de brilhar sob as luzes. Mas a dúvida apertava seu coração. Aceitar? O que isso significaria? E Alex? Ele teria coragem de confrontar o que sua generosidade havia desencadeado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurava o ovo com força, como se fosse um diamante. Aquele momento era um divisor de águas. Um ano de estudos. Ela mal conseguiria acreditar. Mas uma sensação estranha se instalou em seu peito, como se uma sombra se aproximasse. Algo não estava certo. Alex tinha um brilho nos olhos, mas uma tristeza profunda dançava em seu olhar. E Clara, mesmo sem entender bem, sentiu que havia algo mais por trás de sua generosidade. No dia seguinte, enquanto Clara caminhava para a escola, uma notícia impactante ecoou pelas ruas da vila. Um incêndio havia devastado a casa de Alex. As chamas estavam tão altas que pareciam procurar o céu, em busca de liberdade. A população se aglomerava nas margens, murmurando e apontando.
O desespero tomou conta do ar. Clara parou em choque. Ela não havia sabido que Alex morava sozinho. O homem que a ajudou não tinha família? Onde estaria agora? Uma onda de preocupação a atingiu. Assim que pôde, correu até o local. O que encontraria lá? Quando chegou, a fumaça ainda pairava no ar, e as pessoas conversavam em sussurros. O olhar de Clara buscava desesperadamente por Alex. Mas ele não estava ali. Ele não saiu, ele não estava em casa. A frase cortou seu coração. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, afirmou que soubera que ele estava na festa de uma gala, tentando se distrair. Então, Clara lembrou-se. A festa, o evento que mudaria sua vida. Decidida, começou a correr. A gala estava acontecendo em um elegante salão da cidade, completamente oposto à vida que conhecia. As luzes brilhantes, os risos, as músicas. Era tudo tão diferente. Clara sentiu um nó na garganta, mas sua esperança era forte. Se Alex estava lá, ela precisava encontrá-lo. Ao entrar, seu coração pulou. Ele estava ali, mas algo estava diferente. Alex parecia desolado, com um olhar distante. Assim que Clara se aproximou, o gesto de alegria que esperava dele se dissipou. Ele a olhou e seu sorriso, que antes era caloroso, agora estava frio. Clara, eu não sei o que fazer. A casa, tudo se foi. Sua voz tremia. Antes que pudesse responder, detalhes chocantes começaram a surgir. Outras pessoas começaram a se aglomerar ao redor, comentando em voz alta. Ele herdou uma fortuna, mas é uma maldição, alguém disse. Clara virou-se, confusa. O que isso significava? Ela ouvia fragmentos de conversas sobre dívidas, segredos familiares, uma tragédia escondida no passado. De Alex. Então, uma figura conhecida chegou correndo. Era o prefeito da cidade. Ele olhou para Alex com preocupação. Precisamos falar sobre o que aconteceu, Alex. Aquela casa estava cheia de segredos e pessoas. Você precisa saber a verdade sobre sua família. As palavras ecoaram na mente de Clara como uns sinos repicando. Alex, o menino rico com um passado obscuro? O que mais ela não sabia? O olhar de desespero de Alex, agora misturado a uma nova camada de medo e incerteza, deixava claro que nada daquele dia era como parecia. A sala parecia girar. Clara estava perdida em uma tempestade de emoções. Uma tragédia prestes a se desdobrar. Um mistério que envolvia Alex e sua família. A vida que ela pensou, que conhecia, tudo estava prestes a mudar de novo. O que seria essa verdade sombria que se escondia nas sombras do passado? Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir, e a urgência em seu coração voltava a gritar. Clara estava paralisada, as palavras ecoando em sua mente. Segredos, tragédias, a casa de Alex, tudo se entrelaçando em um labirinto de incertezas. O olhar de Alex, uma mistura de desespero e confusão, pesava sobre ela. Nada fazia sentido. E a tensão no ar estrangulava suas esperanças. Antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um grito cortou a festa. Ele está aqui, alguém anunciou, e todos se viraram em direção à entrada. O ar parecia vibrar com expectativa. Clara olhou para Alex, mas sua atenção foi rapidamente desviada. Um homem alto vestido de traje entrou e a multidão o cercou, olhos cheios de curiosidade e temor. Quem é ele? Clara sussurrou para si mesma, enquanto o homem avançava. Ele tinha um semblante sombrio e a atmosfera imediatamente mudou. O sussurro de murmúrios crescia e logo alguém gritou. É o pai de Alex. Clara sentiu seu coração disparar. O pai de Alex? Ela nunca soubera que o homem estava vivo. Alex olhou para o homem e seus olhos se tornaram 2 lagos de dor. O que estava acontecendo? O que isso significava? O recém-chegado parecia mais uma sombra do que uma pessoa, com traços marcados pela vida e um olhar que parecia carregar o peso de 1000 segredos. Ele se aproximou de Alex, sua voz rouca atingiu o público. Você precisa saber a verdade. O que aconteceu com sua mãe?
A tensão no ar se transformou em um silêncio mortal. Clara sentiu um nó na garganta. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mãe de Alex? Um mistério, um segredo? As palavras seguintes do homem foram como facas. Ela não morreu apenas em um acidente. Foi planejado. E agora você está em perigo, Alex. O queixo de Clara caiu e ela lançou um olhar desesperado para Alex, esperando que ele pudesse encontrar palavras, uma explicação. Mas ele apenas balançou a cabeça. Não, não pode ser, disse ele, sua voz falhando. O pânico começou a tomar conta do seu ser e Clara podia sentir a água fria da confusão arrastando-os para o desconhecido. Todos na família têm um preço a pagar, continuou o homem, e as palavras reverberaram pelo salão. Quem quer que tenha feito isso, nunca acabou. Eles estão atrás de você, e sua casa era o último abrigo. Clara teve a sensação de que o chão sumiria sob seus pés. Alex, o menino que ela acreditava ser tão distante da dor, não estava livre. Ele estava presa em um ciclo de tragédias e segredos, e agora ela sentia a dor do peso que ele carregava. O que eu faço agora? Alex murmurou, seu olhar se perdendo em uma espiral de medos e incertezas. Clara queria alcançá-lo, gritar que eles iriam resolver juntos, mas sua voz não saía. A multidão começou a murmurar de novo, algumas pessoas fazendo comentários, outras olhando em choque. Você tem que ir para longe, o homem ordenou. Mas antes que pudesse dar qualquer instrução, o barulho da festa foi interrompido por um estrondo. As luzes piscavam e Clara olhou em volta, aterrorizada. Não! O que está acontecendo? Gritou alguém da multidão. Uma sombra muito familiar se movia rapidamente nas paredes do salão. Uma sensação de perigo iminente pairava no ar. Olhares se cruzaram e a festa se transformou em um caos. Clara segurou a mão de Alex e, em meio à confusão, gritou: precisamos sair daqui. Mas enquanto se moviam, uma figura conhecida a deteve. Era Lucas. Ela parou, o olhar chocado. Clara, eu preciso contar. Eu vi o que aconteceu com Alex. O mundo dela começou a desmoronar. O que Lucas tinha a dizer? Quais segredos ele conhecia? Clara sentiu as sombras se aprofundarem, enquanto a vida que ela conhecia desvanecia em uma tempestade de revelações e medos. O que mais havia por trás daquela família que parecia perfeita? Agora, mais do que nunca, Clara sabia que as respostas não seriam simples. A verdade estava prestes a desvendar um mistério aterrador. E o que ela e Alex poderiam descobrir juntos seria mais do que qualquer um poderia imaginar. Clara estava paralisada, as palavras do homem ecoando em sua mente como um trovão. Sua mãe foi planejado. A sala estava em silêncio, com todos os olhares fixos em Alex e na revelação que acabara de se desenrolar. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Alex continuava em choque, seus olhos arregalados e a expressão de desespero crescendo. Como isso pode ser verdade? Clara murmurou, segurando a mão de Alex com força, como se isso pudesse ancorá-lo em meio à tormenta. Lucas, ainda com a voz trêmula, insistiu. Eu vi algo, Clara. Eu vi pessoas na casa de Alex. Todos se viraram para Lucas e a multidão ficou em um murmúrio inquieto. Que pessoas, Lucas? Clara perguntou, seu coração batendo descompassado. Quem estava lá? Eu não sabia. Eu jurava que era só o fogo, mas eu vi sombras. 2 silhuetas, antes de tudo pegar fogo. Eles estavam falando, mas não conseguia ouvir o que diziam. A voz de Lucas se embargava. Os rumores se espalhavam mais rápido que o vento. Clara podia ouvir algumas pessoas murmurando sobre vingança e um antigo rival. Isso não faz sentido, gritou alguém da multidão, enquanto sussurros de medo e confusão se misturavam no ar. A figura sombria, o pai de Alex, balançou a cabeça. Alex, escute! Você precisa se afastar. Há pessoas que querem a sua vida. Eles não pararam no passado. Clara se virou para Alex, vendo o pânico entrando em seu olhar. Alex, nós precisamos de respostas. O que você sabe sobre sua mãe? Sobre o que aconteceu? Ele
Hesitou. Eu não sei de nada. Apenas o que me disseram. Um acidente. Eu nunca quis saber mais. Pensei que era o melhor. A voz dele estava trêmula. Os rostos ao redor começavam a exibir expressões de expectativa, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada em um grande espetáculo. Clara sentiu o frio correr pela espinha. E se não foi um acidente? E se você está em perigo agora, Alex? Precisamos ir. Lucas gritou novamente, sua voz deturpada pelo pânico. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As luzes da festa começaram a piscar e a música parou abruptamente. Um grito irrompeu das paredes, algo que gelou o sangue de todos. Clara olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. E então ela viu. Uma sombra se movia entre a multidão, uma presença ameaçadora que parecia ter brotado do chão. Uma figura encapuzada avançou pelo salão, seus passos deliberados, como se a fúria estivesse puxando cada movimento. O clima mudou instantaneamente, todos recuando, empurrando-se na tentativa de escapar daquela ameaça desconhecida. Alex! A voz cortante da figura fez todo o salão silenciar novamente. Você não deveria estar aqui. Clara sentiu seu coração parar. A figura tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Maria, a antiga amiga de Alex, que havia desaparecido anos atrás, surgia como um fantasma do passado. Você está em perigo, Alex. Precisamos falar. Eles estão vindo atrás de você. As palavras de Maria eram urgentes, quase desesperadas, e Clara ficou sem palavras. Como ela pode estar aqui agora? A confusão tomou conta de seu coração, enquanto ela olhava para Alex, que estava em choque. Maria? Ele mal conseguiu pronunciar o nome. O que você está fazendo aqui? Como você... Não tenho tempo para explicar. Eu não estou sozinha. Eles descobriram onde você está. E agora, precisamos correr. A agitação de Maria era contagiante. Clara olhou para Alex. E então para Lucas. O mistério só aprofundava as fissuras de pânico no ar. O que mais estava em jogo? O que mais Maria sabia? A revelação de que o passado de Alex estava remontando, cheia de segredos, mais uma vez a empurrava para a frente. Sem pensar, ela pichou Alex e Lucas. Vamos, precisamos sair agora! E enquanto a multidão se dispersava, a sensação de que tudo iria mudar mais uma vez ficou levemente mais forte. O passado cobria os olhos de Alex, mas a urgência da noite gritava para eles seguirem em frente. Num instante de incerteza, o que mais os esperava no futuro? Silêncio, desespero, revelações. E agora, com Maria ao seu lado, Clara não sabia o quanto estava prestes a descobrir. Um caminho desconhecido se desdobrava diante deles, e a única certeza que tinham era que a verdade do passado poderia não ser o que esperavam. Clara estava paralisada, as palavras de Maria ecoando em sua mente como um trovão. Precisamos falar, eles estão vindo atrás. De você. A tensão na sala era tão forte que ela podia quase tocá-la. O olhar de Alex, repleto de pânico, se fixava em Maria, como se a realidade que o cercava começasse a se desmoronar. Maria, você não pode estar falando sério, Alex disse, sua voz quase um sussurro. O que você sabe sobre isso? Eu vi coisas, Alex, coisas que não consigo explicar aqui, mas eles não vão parar. Eles estão decididos a terminar o que começaram. A urgência nas palavras dela fazia o coração de Clara acelerar. O caos ao redor oscilava, e um misto de medo e esperança invadia o ar. Quem são eles? Clara questionou, segurando a mão de Alex com força. Quem está atrás de vocês? A atitude de Maria mudou. Ela se virou olhando fixamente para a porta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não podemos ficar aqui. É muito perigoso. E antes que ela pudesse continuar, um estrondo ressoou de fora, como se um carro tivesse batido contra a parede do salão. O chão tremeu, criando uma onda de gritos. Precisamos sair agora! Lucas gritou, puxando Clara e Alex. Mas Maria se manteve firme, bloqueando a passagem.
Não, temos que ficar. Eles estão aqui. E então a porta se abriu violentamente. A figura encapuzada que Clara vira antes adentrou a sala. Era um homem alto, com uma presença que parecia fazer o ar esfriar. Ele olhou diretamente para Alex, e a expressão em seu rosto era uma mistura de fúria e temor. Você deveria ter ficado longe, garoto, gritou ele, e sua voz cortou o silêncio como um facão. O clima mudava rapidamente. Clara sentiu o estômago revirar. Alex, o que ele quer com você? Ela conseguiu perguntar, o medo tingindo sua voz. Eu não sei. A resposta de Alex era quase um grito. Ele estava se afastando, mas Maria deu um passo à frente. Volte, Alex. Escute-o, ele pode saber mais. A tensão explodiu numa fração de segundo. O homem encaminhou-se até Alex, capuz caindo para revelar um rosto marcado pelo tempo e pelas cicatrizes de uma vida difícil. Clara ficou paralisada ao ver a expressão que parecia tão familiar. Era Thierry, o antigo sócio do pai de Alex. Um homem que tinha desaparecido anos atrás após disputas de negócios. Você não pode estar aqui. Alex quase berrou, sua voz quebrando. É por isso que estou aqui, garoto. Estão vindo atrás de você por causa deles, do seu pai e da sua mãe. Thierry interrompeu e seu olhar se tornou muito mais sério. O que aconteceu não foi um acidente. Sua mãe ainda está viva. As palavras dele caíram como uma bomba. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago, uma onda de choque a atravessando. O quê? Ela não conseguia entender. Como assim a mãe de Alex estava viva? Ela está presa, longe de você, e eles querem algo dela, algo que seu pai deixou para trás. Thierry continuou. A tensão crescendo ainda mais. Se você não sair agora, já era. As murmurações da multidão se tornaram ecos confusos. Clara olhou em volta, tentando compreender. A vida que conhecia se transformava em um pesadelo. O amor que ela pensava ter estabelecido com Alex estava agora cercado por segredos e mentiras. Eu não posso acreditar que você está me dizendo isso, Alex gritou, sua voz cheia de desespero. Se minha mãe estivesse viva, eu saberia. Você não conhece toda a verdade, Thierry respondeu, o olhar fixo e intenso. É hora de descobrir, Alex. E rápido. Maria fez um gesto para que se afastassem, mas não antes que a janela estourasse, os estilhaços de vidro voando como um ataque. O homem encapuzado se virou. A multidão começou a entrar em pânico, mas Clara e Alex estavam paralisados, a dor e a confusão dominando suas expressões. O que mais estava escondido naquela trama sombria? O que viria a seguir? Somente a verdade poderia salvá-los, mas qual verdade? A dúvida pairava no ar como um prenúncio de tempestade. Eles tinham se envolvido em algo muito maior do que poderiam imaginar. E agora, a única certeza era que tinham que correr. Mas para onde? A vida deles mudaria para sempre. Mas a pergunta era, em que direção? Clara estava paralisada, as palavras de Maria ecoando em sua mente como um trovão. Precisamos falar, eles estão vindo atrás de você. A tensão na sala era tão forte que ela podia quase tocá-la. O olhar de Alex, repleto de pânico, se fixava em Maria, como se a realidade que o cercava começasse a se desmoronar. Maria, você não pode estar falando sério. Alex disse, sua voz quase um sussurro. O que você sabe sobre isso? Eu vi coisas, Alex. Coisas que não consigo explicar aqui. Mas eles não vão parar. Eles estão decididos a terminar o que começaram. A urgência nas palavras dela fazia o coração de Clara acelerar. O caos ao redor oscilava, e um misto de medo e esperança invadia o ar. Quem são eles? Clara questionou, segurando a mão de Alex com força. Quem está atrás de vocês? A atitude de Maria mudou. Ela se virou, olhando fixamente para a porta. Como? Se algo estivesse prestes a acontecer, não podemos ficar aqui. É muito perigoso. E antes que ela pudesse continuar, um estrondo ressoou de fora, como se um carro tivesse batido contra a parede do salão. O chão tremeu, criando uma onda de gritos. Precisamos sair agora! Lucas gritou, puxando Clara e Alex, mas Maria se manteve firme, bloqueando a passagem.
Não, temos que ficar. Eles estão aqui. E então a porta se abriu violentamente. A figura encapuzada que Clara vira antes adentrou a sala. Era um homem alto, com uma presença que parecia fazer o ar esfriar. Ele olhou diretamente para Alex, e a expressão em seu rosto era uma mistura de fúria e temor. Você deveria ter ficado longe, garoto, gritou ele. E sua voz cortou o silêncio como um facão. O clima mudava rapidamente. Clara sentiu o estômago revirar. Alex, o que ele quer com você? Ela conseguiu perguntar, o medo tingindo sua voz. Eu não sei. A resposta de Alex era quase um grito, se afastando. Mas Maria deu um passo à frente. Volte, Alex. Escute, ele pode saber mais. A tensão explodiu numa fração de segundo. O homem encaminhou-se até Alex, capuz caindo para revelar um rosto marcado pelo tempo e pelas cicatrizes de uma vida difícil. Clara ficou paralisada ao ver a expressão que parecia tão familiar. Era Thierry, o antigo sócio do pai de Alex, um homem que tinha desaparecido anos atrás após disputas de negócios. Você não pode estar aqui. Alex quase berrou, sua voz quebrando. É por isso que estou aqui, garoto. Estão vindo atrás de você por causa deles, do seu pai e da sua mãe. Thierry interrompeu, e seu olhar se tornou muito mais sério. O que aconteceu não foi um acidente. Sua mãe ainda está viva. As palavras dele caíram como uma bomba. Clara sentiu um nó se formar em seu estômago, uma onda de choque a atravessando. O quê? Ela não conseguia entender. Como assim a mãe de Alex estava viva? Ela está presa longe de você. E eles querem algo dela, algo que seu pai deixou para trás. Thierry continuou, a tensão crescendo ainda mais. Se você não sair agora, já era. As murmurações da multidão se tornaram ecos confusos. Clara olhou em volta tentando compreender. A vida que conhecia se transformava em um pesadelo. O amor que ela pensava ter estabelecido com Alex estava agora cercado por segredos e mentiras. Eu não posso acreditar que você está me dizendo isso, Alex gritou, sua voz cheia de desespero. Se minha mãe estivesse viva, eu saberia. Você não conhece toda a verdade. Thierry respondeu, o olhar fixo e intenso. É hora de descobrir, Alex. E rápido. Maria fez um gesto para que se afastassem, mas não antes que a janela estourasse, os estilhaços de vidro voando como um ataque. O homem encapuzado se virou. A multidão começou a entrar em pânico, mas Clara e Alex estavam paralisados, a dor e a confusão dominando suas expressões. O que mais estava escondido naquela trama sombria? O que viria a seguir? De repente, um grito aterrorizado cortou o ar, e Clara virou-se. Era uma mulher que se estava empurrando através da multidão. Com os olhos arregalados, ela gritou, não, ele não pode saber. Clara reconheceu a mulher. Era Júlia, uma amiga de infância de Alex, que tinha sido uma das primeiras a desaparecer, assim como sua mãe. Júlia! Clara exclamou, incredulidade misturada a medo. Júlia ofegou, parecendo devastada. Olhando para Alex, ela gritou, você não pode acreditar no que ele está dizendo. Você não sabe quem realmente é. As palavras dela reverberaram como um grito atravessando por todos na sala. Alex estremeceu, os olhos se arregalando ainda mais. O que você quer dizer? A multidão estava em silêncio, ansiosa, todos aguardando. O semblante de Júlia se enrijeceu, e a sala ficou tensa de expectativa. A verdade é mais sombrinha do que você imagina. O que você pensou que sabia não é nada comparado ao que realmente é. Clara sentiu o mundo girar. Tudo o que ela pensou saber estava se desmoronando. Júlia, o que você está dizendo? Ela estava desesperada por respostas. Você precisa ouvir, Alex, Júlia implorou. O olhar dela carregava um peso que parecia uma bomba prestes a explodir. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, algo escuro e pesado entrou pela porta novamente. A sombra da figura encapuzada. Agora estavam cercados. Todos vocês estão em perigo, o homem disse, sua voz baixa e ameaçadora.
e a única maneira de sobreviver é contar a verdade. Mas a verdade pode destruir tudo e todos vocês. Clara, em um mar de confusão, sentiu o coração acelerado. A verdade? Que verdade? Mas a atmosfera carregava uma tensão que parecia engolir todos ali. Segredos, mentiras, traições. Uma reviravolta estava prestes a mudar tudo de novo, e Clara soube que nada mais seria como antes. A única certeza era que eles estavam em algo muito maior do que imaginavam. E a verdadeira batalha estava apenas começando. A sala estava em silêncio e a tensão era palpável. Clara sentia seu coração bater descompassado enquanto olhava. Para Alex e Maria, o homem encapuzado, Thierry, permanecia diante deles, sua presença ameaçadora a um passo de explodir em caos. Então, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. É ela! É ela! A voz estridente vinha de uma mulher que acabara de entrar apressadamente pela porta. Clara virou-se, o estômago embrulhando em um misto de curiosidade e medo. A mulher estava ofegante, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Quem é você? Alex perguntou, a voz trêmula. Era como se a realidade estivesse se desmoronando ao seu redor, e ele não soubesse mais em quem confiar. Sou Isabel. Eu conheço a verdade. A mulher parecia desesperada, circulando ao redor deles como se estivesse tentando encontrar um caminho de fuga. A verdade sobre sua mãe, Alex. Os murmúrios na sala aumentaram e um clima de expectativa pairou no ar. A multidão, antes em pânico, agora aguardava a revelação. Clara segurou a mão de Alex com força, sentindo a tensão passando entre eles. Alex, o que ela quer dizer com isso? Você não entende. Vão atrás de você por causa de algo que sua mãe fez. Isabel exclamou, sua voz agora mais firme. Ela não morreu. Estão tentando usá-la, Alex. Ela está em perigo. Alex parecia ter sido atingido por um raio, os olhos saltando de choque. O quê? Como você sabe disso? Sua voz estava cheia de incredulidade. Isabel hesitou, como se estivesse avaliando as consequências de suas palavras. Às vezes as verdades que guardamos mais as 7 chaves são as que mais doem, ela sussurrou. O que você pensava ser uma fatalidade não foi um acidente. Alguém manipulou tudo isso. A sala estava em um silêncio mortal. Manipulou? Clara sussurrou perplexa. Por que alguém gostaria de fazer isso? Por poder, por dinheiro, Isabel respondeu, olhando diretamente para Thierry. Você, não me faça acreditar que ele não sabe do que estou falando. Thierry se enrijeceu, e Clara sentiu um frio correr pela espinha. O homem encapuzado, antes tão seguro de si, agora parecia mais uma marionete no jogo de alguém. Não me envolva nisso, ele bradou, mas a dúvida estava estampada em seu rosto. Não temos tempo para isso, Maria interveio, seu olhar fixo. Na porta. Precisamos sair antes que eles cheguem. Se souberem que falamos. Mas antes que pudesse terminar a frase, um estrondo irrompeu pelo salão. A porta se abriu com violência e uma figura conhecida adentrou. Era um policial, seguido por um grupo de homens encapuzados. O ar ficou pesado de tensão, e Clara sentiu o pânico se instalar novamente. A sala se tornou um turbilhão de movimento e gritos. Todos no chão! Agora! O policial gritou, e a multidão entrou em pânico. Clara puxou Alex, fazendo o possível para se afastar do caos. Mas então, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada que havia entrado estava prestes a atacar. Mas antes que pudesse agir, alguém atirou na sua direção. O tiro ecoou pela sala, e tudo ficou em câmera lenta. Clara viu o homem encapuzado cair no chão. Uma sensação de choque a tomou por completo. Mas então, no meio do caos, Clara notou algo que fez seu coração disparar. A figura que atirou estava bem próxima deles, e ao se virar, revelou um rosto que nunca esperara ver. Era Lucas. Desculpa, Clara, desculpa. Eles estavam se aproximando de você. Ele estava em pânico, recriminado e apressado, mas a expressão em seu rosto era de algo mais profundo. Traição. Clara sentiu uma onda de confusão e dor atravessar sua mente. Lucas, o que você fez?
A incredulidade a envolveu, enquanto o fio da realidade começava a se deteriorar. Os relacionamentos, que ela pensou que entendia, estavam se esfacelando diante dela. Eu só queria ajudar. Mas agora, o que vamos fazer? Ele parecia tão perdido quanto ela. Uma sombra havia se lançado sobre sua existência. Agora, mais do que nunca, Clara sentia que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar e nada seria como antes. Os gritos se espalhavam, os homens encapuzados avançavam apesar do caos, e tudo parecia estar prestes a entrar em colapso. A história desta noite ainda não havia terminado. Na verdade, apenas começava. E no fundo do seu coração, Clara sabia que havia muito mais que se revelaria. Segredos que ninguém estava pronto para ouvir. O que mais estava escondido entre eles? E quem realmente eram seus aliados? A reviravolta não fazia nem sombra do que ainda estava por vir. O caos se instalou, gritos e ruídos ecoavam pela sala enquanto Clara, Alex e Lucas tentavam processar tudo o que havia acontecido. Clara segurou a mão de Alex com tanta força que seus dedos pareciam se entrelaçar. Mas a confusão em seus olhos demonstrava que nada fazia sentido ali. As palavras de Isabel ainda reverberavam em sua mente. O que ela sabia sobre a mãe de Alex? Como tudo aquilo poderia estar interligado? Clara, precisamos ir agora! Lucas insistiu, puxando-a, mas as pernas de Clara estavam coladas ao chão. Ela não conseguia desviar o olhar do rosto pálido de Alex, que parecia em choque, a realidade desmoronando ao seu redor. Mas então, a tensão explodiu novamente. O homem encapuzado, que parecia tão ameaçador, foi atingido por um segundo tiro. O eco do disparo cobriu os gritos e a multidão se dispersou em pânico. Clara viu a figura encapuzada cair, a expressão de horror congelada em seu rosto enquanto a fumaça do disparo se dissipava. Lucas, o que você fez? Clara conseguiu sussurrar, uma onda de incredulidade misturando-se à culpa. Lucas olhou para ela, os olhos arregalados, cheios de medo. Eu protegi você. Eu não sabia o que mais fazer. Ele estava tremendo, o suor escorrendo pela testa, mas a expressão no rosto de Clara mudou. Ela sentiu uma raiva súbita, não dele, mas da situação, de tudo. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos correr mais. Alex, agora desfraldado do pânico, virou-se para a multidão. Se alguém sabe algo, agora é hora de falar. Sua voz ecoou forte, quebrando a confusão que os rodeava. E nesse momento, algo incrível aconteceu. Uma mulher surgiu da multidão e, com um brilho de determinação nos olhos, disse: eu sei o que aconteceu. Eu vi tudo. Clara virou-se, determinação esculpida em seu coração, enquanto a mulher avançava. Eu sou Beatriz. Eu trabalhei com a mãe de Alex. E há anos, algo terrível aconteceu na casa dela. Eles estavam envolvidos em algo que não deveria ter visto. A sala, antes repleta de pânico, fez-se silêncio. Todos estavam atentos. Eles? Quem? O que você quer dizer? Alex pressionou, a curiosidade queimando em suas veias. Uma rede de pessoas. Eles estavam atrás de algo que sua mãe tinha. Algo que poderia destruir famílias. Os erros do passado continuam a afetar o presente. Beatriz respirou fundo, suas mãos trêmulas. Eu tenho provas. A tensão estava de volta e a ansiedade pulsava no ar. Clara não conseguia acreditar. Provas? Que provas? Mas antes que pudesse perguntar, o chão tremeu com mais um estrondo. Uma nova figura entrou na sala. Um homem corpulento com o rosto familiar que fez o coração de Clara afundar. É ele, sussurrou Lucas, apontando. É o padrasto de Alex. Clara sentiu o nó na garganta apertar. O homem olhou diretamente para Alex, um sorriso torto no rosto. Você está começando a descobrir a verdade, não é? Afinal, muitas coisas em sua vida não fazem sentido. A sua mãe? Sua mãe. Ela tinha planos que deveriam ter morrido com ela. A sala estava pegando fogo com a revelação, e Clara lutou para manter a calma. O que você sabe sobre minha mãe? Alex perguntou, a voz tremendo. Ela estava prestes a se livrar de nós, e isso não podemos permitir, o homem disse, um brilho maligno nos olhos. Você pode até ter descoberto que sua mãe está viva,
Mas a verdade é muito mais sombria do que imagina. Ela não quer você perto dela, Alex. As palavras dele cortaram o ar como um facão. A revelação foi um choque total. Clara sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. O que você está dizendo? A voz de Alex era um sussurro, como se estivesse se quebrando. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa irrompeu do lado de fora, sacudindo as paredes. Janelas quebraram e muita gente começou a gritar. Eles estão aqui! Lucas gritou. O caos voltou e toda a confusão começou a desdobrar-se aceleradamente. Clara estava paralisada, olhando para Alex. Então, algo se quebrou dentro dela. Alex, precisamos ir, agora! E enquanto ela puxava a mão dele, uma onda de determinação permeou seu ser. Era hora de lutar, de entender o que mais estava escondido por trás de toda aquela teia de segredos. A vida deles estava prestes a mudar mais uma vez, e a única certeza que tinham era que a verdade, independentemente de quão devastadora fosse, precisava vir à tona. Mas qual seria o custo disso? Clara estava paralisada, olhando para Alex, enquanto as palavras de Beatriz ficavam ecoando em sua mente. O caos ao redor parecia distante. Eles estão aqui! Lucas gritou, puxando-a de volta à realidade. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas antes que pudessem dar um passo, o burburinho se intensificou. E tudo se transformou em uma corrida desesperada. As explosões soavam como trovões, e cada estalo fazia o coração de Clara acelerar. O que está acontecendo? A dúvida dançava em sua mente, misturando-se com o medo. Mas não havia tempo. Vamos! Ela agarrou a mão de Alex e começou a puxá-la em direção à saída. No entanto, antes que pudessem se mover, Thierry, o antigo sócio do pai de Alex, avançou na direção deles. Vocês não vão escapar tão facilmente. Sua voz era uma rosnada, e Clara sentiu um frio na espinha. Mas o que a deixou sem palavras foram as palavras que ele proferiu a seguir. Alex, você não sabe de nada, não é? Eu sou seu verdadeiro pai. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre a sala. Os olhos de Alex se arregalaram em choque, misturados com uma raiva e confusão esmagadoras. O que você está dizendo? A voz dele era um sussurro, mas Clara podia sentir a intensidade da dor que emanava dele. Sua mãe me deixou por você, Alex. Você era uma responsabilidade que ela não queria. E agora, tudo isso que está acontecendo é culpa dela. Thierry gritou, gesticulando como se estivesse apenas expelindo veneno. Clara se sentiu tonta, as palavras dele batendo como um martelo em sua mente. O que estava acontecendo? Como assim Thierry era o pai de Alex? E como sua mãe tinha envolvimento com tudo isso? Alex, isso não pode ser verdade. Clara implorou, seu coração pesado. Alex olhou de um lado para o outro, sua mente em um turbilhão. Como eu posso saber o que é verdade? A angústia em sua voz quase a fez chorar. E de repente, algo em sua expressão mudou. Uma determinação começou a se formar. Se isso é verdade, então preciso saber. Eu preciso saber a verdade sobre minha mãe. A figura encapuzada ainda estava no meio da sala, algo ameaçador em sua postura, mas estava distraída, prestando atenção no alvoroço que Thierry havia causado. Clara estava presa entre a vontade de ajudar Alex e o medo do que estava por vir. Eles não podiam se deixar levar. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Ela gritou, puxando Alex para se afastar. Mas, antes que conseguissem escapar, o barulho de um tiro cortou o ar novamente. A figura encapuzada reagiu, avançando em direção deles com um olhar cheio de fúria. O rosto do homem estava agora visível. E Clara reconheceu a expressão de um ex-companheiro de sua família. Um homem que sempre estivera em segundo plano, mas cuja presença era inegável. Marco, um aliado de Thierry, mas agora parecia um predador. Você precisa pagar, garoto. Marco riu, e o eco da risada penetrou em Clara como uma lâmina. Mas então, em um instante de pura claridade, tudo virou um turbilhão. Lucas, que estava em um canto, parecia ter se reenergizado com a revelação. Ele foi em frente, seu rosto determinado. Pare, Marco. Você não precisa fazer isso.
Mas a urgência em sua voz era insignificante diante do caos que se formava. As pessoas começaram a correr, e a história em volta deles estava prestes a desmoronar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Marco gritou, e então um grito encheu o salão. Beatriz foi empurrada para o lado, e tudo aconteceu tão rápido que Clara mal conseguiu processar. O olhar desesperado dela parecia dizer que a verdade estava prestes a ser revelada, mas tudo o que ela tinha era a incerteza. E sem aviso, a sala escureceu. A luz se apagou, mergulhando tudo e todos em um pânico ensurdecedor. O que estava acontecendo? Clara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Todos estavam aliados no desespero, mas a única certeza era que a verdade, qualquer que fosse, estava prestes a explodir em seus rostos. Precisamos sair agora, Clara gritou novamente, com a voz se elevando sobre o barulho crescente. Porém, no meio da escuridão, de repente, tudo ficou silencioso. Clara estava com o coração na garganta, completamente paralisada, sem saber o que mais a aguardava no fim daquela noite infernal. O mistério a envolvia, e agora mais do que nunca ela precisava fazer uma escolha. Mas a reviravolta de que Thierry era o pai de Alex e a presença de Marco trazia mais perguntas do que respostas. Agora, tudo o que Clara queria era saber a verdade. A verdade que poderia mudar tudo, e ela estava disposta a ir até o fim para descobrir. Mas até onde realmente iriam? E quem realmente eram os amigos e inimigos naquela trama? O caos reinava naquela sala, e cada batida do coração de Clara ecoava em seu peito como um tambor. As emoções estavam à flor. Na pele, o ar pesado trazia promessas de segredos não revelados. O homem encapuzado se levantou lentamente, enquanto Alex encarava Thierry com uma mistura de ódio e confusão. Os olhares de todos estavam fixos nele, esperando por uma explicação, mas a única certeza que pairava no ar era o desespero. Vocês não vão acreditar nas palavras deste homem, Clara gritou, mas a voz dela mal conseguia atravessar a confusão. Lucas estava sem ar, cercado por tantos sentimentos conflitantes. A gente precisa sair, agora, ele implorou, puxando Clara pelo braço, mas os olhos dela estavam cravados na expressão distante de Alex. Nesse instante, um novo grito ecoou pela sala. Beatriz corria em direção a Thierry, mas não havia tempo para perguntas. Sabemos a verdade. Seu acidente e a sua mãe foi tudo obra deles. A fúria emanava dela e, com isso, as cartas começaram a ser colocadas na mesa. De repente, tudo estava em câmera lenta. O homem encapuzado avançou rapidamente, e Clara sabia que não podia hesitar. Alex, agora! As palavras saíram quase como um grito. Ele a olhou, a dor em seus olhos quase a fez chorar. Eu não sei o que acreditar. Ele gritou para Thierry, e com isso a sala pareceu parar. A verdade estava quase ao alcance, mas o medo e a dúvida eram como correntes. Então Thierry começou a rir. Um riso baixo e sombrio. Você realmente acha que eu deixaria você descobrir tão facilmente? O que nós começamos não pode ter fim assim. E naquele momento, a escuridão do passado se abateu sobre eles. Uma explosão. Clara mal teve tempo de se proteger. O vidro voando como cacos de um mundo que não conseguiria mais juntar. As luzes piscavam e entre o pânico, ela viu Alex avançando, decidido. Vou descobrir a verdade, venha comigo. Ele segurou a mão dela com força, e a intensidade de seu toque fez Clara acreditar que junto conseguiriam enfrentar qualquer tempestade. Mas a sala estava cheia de sombras, e em meio ao caos, ela viu Lucas sendo contido por Marco, seu olhar implorando. Clara, com você não, eu não quero que você se machuque. Ele lutava contra Marco, e o desespero em sua voz cortou Clara como um facão. Não, deixe-o. Ouvindo a determinação de Alex, algo dentro dela acendeu. Seja lá o que estiver acontecendo, vamos enfrentar juntos. Com um movimento, ela empurrou Marco, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. A oportunidade estava diante deles. Vamos, agora!
Alex puxou Clara e Lucas e todos correram em direção à saída. Alexandra ouviu o eco da voz de Beatriz na retaguarda. Desçam as escadas, eu cuido deles. A determinação dela fez Clara acreditar que havia esperança, mesmo em meio ao pânico. As escadas pareciam intermináveis, o coração pulsando, os passos pesados ecoando. Quando chegaram ao piso inferior, Clara parou ofegante. E agora? O que fazemos? A pergunta estava no ar. Precisamos falar com a polícia. Alex sugere, já levantando o celular, mas Lucas o interrompe. E se eles estiverem do lado deles? Clara sentiu um frio na espinha. Fazia sentido. Tudo estava tão confuso. Antes que pudessem decidir, um barulho iminente se fez ouvir. Mais passos. Clara olhou para Alex e entendeu. O olhar era claro. Eles precisavam se proteger, esconder a verdade até estarem prontos. Para o lado de trás, vamos! Clara sussurrou, puxando Alex e Lucas em direção a um corredor. A sombra de uma nova verdade aguardava na escuridão. Uma verdade que poderia liberar ou condenar. E no meio da confusão, Clara percebeu. Não importava o que acontecesse a seguir, eles tinham que descobrir a realidade, mesmo que fosse cheia de sombras. E enquanto fugiam, a única certeza é que esse era apenas o começo de algo muito maior. E agora, para todos vocês que acompanharam essa jornada até aqui, é a hora do chamado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que vocês amaram essa trama. Inundem a seção de comentários com suas reações, teorias e o que acham que vem a seguir. E não se esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial e só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. Faça isso agora!